escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. Eu sou o Geraldo Zaran. E eu sou a Débora Prado. E hoje a gente vai falar sobre o que, Débora? Ah, difícil, hein? Sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Que tragédia, hein, Geraldo? Pois é, rapaz. Você não me falou que você ficou dando aula o dia inteiro, hein? Então, eu parei a aula e obriguei meus alunos a assistirem. Coitados dos alunos. Nossa. Mas enfim, hoje a gente vai bater um papo então sobre a fala histórica, não deixa de ser histórica, né, do Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, Assembleia Geral das Nações Unidas. E para isso, Geraldo, o que vai acontecer aqui hoje? Não sei, né, cara? Não sei. A gente chamou uns amigos aí, convidou um pessoal para emitir opinião, mas sabe que o pessoal nem opinião tava querendo emitir, né? Eu acho que tá um pouco implícito, né? Em todas as análises que eu li, enfim, tá um pouco meio que evidente que foi um discurso bastante complicado. O Bolsonaro dobrou a aposta. Aqueles que esperavam o discurso do Bolsonaro como algo moderador, como alguma coisa mais que buscaria um tipo de mediação no tabuleiro internacional, então perdeu, errou rude. Quem também apostou no discurso curto, errou rude, né? Foi um discurso aí de mais de 30 minutos, então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes a gente falar sobre isso, fala aí, Geraldo, se alguém caiu de paraquedas aqui hoje, o que é o Chutando a Escada? O Chutando a Escada é esse seu podcast semanal de política internacional, onde a gente discute acontecimentos, discute a projeção do Brasil, discute tendências aí pelo mundo, da política, da economia, dos direitos humanos, temas de gênero, meio ambiente e muitas outras cositas más. É isso aí. Esse é o Chutando a Escada, e se você puder e quiser apoiar o Chutando a Escada, como que faz, Débora? Agora você me ferrou. Eu não sei de cabeça. Tem o PicPay, mas eu não sei o link. Não, aprende, ó. Você entra lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar várias formas de apoiar, inclusive no PicPay, como a Débora acabou de... Débora, e aprende direito, porque esse negócio de www é muito anos 90, ninguém mais fala isso. Então é assim, ó, é chutandoaescada.com.br/apoio. E funciona? Não precisa digitar o www, vai direto? Não, nem o HTTP. O HTTP eu sabia, agora o www eu aprendi hoje, é isso aí, o Chutando a Escada ensinando velhos internautas como Vocês são muito modernos. A otimizar o tempo. É isso aí. Já que a gente tá falando de anos 90, se você quiser mandar um e-mail pra gente, nós estamos em perguntas@chutandoaescada.com.br. E tem o Facebook também. E o Twitter e o Instagram. Geraldo, então como que vai funcionar aqui hoje? Bom, cara, vamos ouvir aqui primeiro, então, a contribuição do nosso grande amigo Lucas Leite. Lucas é professor da FAAP, é professor da Rio Branco, ambas faculdades aqui em São Paulo. Escreveu um artigo no Estadão online comentando o discurso, a gente vai deixar o link aí no post. E é um dos membros do canal do YouTube Em Dupla com Consulta. Vocês também podem ouvir o Lucas falar lá no YouTube, mas agora ele vai brevemente dar as impressões dele aqui sobre essa fala do Bolsonaro nas Nações Unidas. Fala, pessoal do Chutando a Escada, Felipe, Geraldo, um grande abraço para todo mundo. E que tristeza, né, ter que falar sobre isso, porque a gente internacionalizou nossa vergonha agora com esse discurso do Bolsonaro. A gente não esperava muita coisa, mas de onde não se espera nada é que piora mesmo, né, como já dizia. A minha percepção, eu tô vendo muita gente falar sobre a questão da soberania e tal, ele fez um discurso soberanista, que volta à questão da ditadura e tudo mais. A gente já esperava isso, mas eu não esperava que fosse tão tosco no sentido da conspiração, da teoria da conspiração. Ficar trazendo questão do Foro de São Paulo de novo, aquele discurso que já está abatido, que as pessoas nem fazem tanta associação mais, eu acho. Ficar falando que a gente estava numa iminente revolução socialista ou coisa do tipo. É muito triste a gente perceber isso. E eu acho que a gente ficou cada vez mais isolado, na verdade.
A gente escolheu nossos supostos aliados e isso é um perigo muito grande, porque a depender do que acontece nas eleições de determinados países, caso dos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo se o Bibi sair lá de Israel, coisa do tipo, o Brasil vai ficar completamente a Deus dará. E aí, como é que a gente vai reconstruir essa relação com os demais países? Dava para ver a cara de vergonha das outras pessoas, né? E eu acho que as picuinhas foram maiores em relação à Europa, né? Ficou muito forte em relação a isso. E o Bolsonaro esquece que a gente tem um acordo de livre comércio para ser assinado, que precisa da aprovação desses outros países. O que vai ficar... não vai ser aprovado, a gente sabe muito bem disso, é uma grande bobagem. Duvido que haja um pragmatismo nesse sentido dos europeus. E eu percebo também, e eu fiquei com mais vergonha, na verdade, no final, quando ele começou a trazer umas questões da família, ele deixando claro ali que aquela conversa com os Estados Unidos focou muito na ideia de ideologia de gênero, na questão de que há uma imposição sobre determinados valores, sobre a sexualidade. E é isso, né? Tá tendo a população e a cultura LGBT tá ficando muito martirizada nesse sentido, de uma forma negativa, tá sendo muito colocada como o grande contraponto, como se nós, LGBT, fôssemos de fato a causa de todos os problemas e coisas afins. E por fim, quando ele fala de liberdade religiosa, e ele deixa muito claro que a liberdade religiosa que ele defende é a cristã. Ele não fala nada ali de religiões afro-brasileiras, da Umbanda, do Candomblé, até do espiritismo, né, de outras abordagens da Jurema que a gente tem aqui no Brasil, que são abordagens nativas, muito bonitas e que fazem parte do nosso ideário, às vezes faz muito mais parte da nossa história enquanto nação e identidade brasileira do que, em alguns casos, a questão da cristandade. Nem entrando no mérito aqui do que aconteceu, etc., né? Se a gente está falando de liberdade religiosa, nós temos que falar de liberdade religiosa como um todo, e não escolher. Mas não dá para esperar outra coisa de alguém que diz que esse é um país cristão e o resto que tem que submeter os demais. Bom, falei demais, desculpa por me estender. E é isso, pessoal, tamo junto, vamos continuar na luta aí, que é o que dá pra gente fazer, né? Vamos continuar falando mal desse insuportável, desse cara nojento aí. Um abraço pra vocês. É isso aí, Débora, o que você achou do comentário do grande Lucas Leite? Eu assino embaixo e... ele comentou a questão da cruzada, né, contra a comunidade LGBT, e é uma questão que tem aparecido assim, com muita frequência na política externa do governo Bolsonaro, né? A gente tem acompanhado nas últimas semanas aí, algumas situações assim, muito preocupantes no plano doméstico com relação aos ataques à questão de gênero, à questão do debate sobre a homofobia ou sobre a questão da identidade sexual. E aí, o que a gente tem observado agora é que essa cruzada agora, ela também torna uma pauta importante para o governo brasileiro e esse atrelamento com a posição dos Estados Unidos com relação a isso, né? Então, oficialmente, o governo norte-americano já solicitou que o Brasil apoiasse os Estados Unidos nas demandas para retirar o debate sobre direitos reprodutivos nas assembleias da ONU. Então, o Brasil tem ficado assim, bastante próximo de países, né, super conservadores, como, por exemplo, o Paquistão, o Egito, que são países que historicamente violam, né, os direitos e o debate sobre equidade de gênero. E isso tem pegado muito mal, né, no Conselho de Segurança dos Estados Unidos da ONU e tem mostrado um retrocesso também com relação à posição do Brasil, né? Então, eu concordo e assino embaixo, eu acho que esse é um ponto também que a gente precisa problematizar, né, a chamada, né, o que ele chama, o que os líderes de direita, de ultradireita chamam de ideologia de gênero, né, que na verdade não existe essa ideologia, né, é um conceito construído para rebater aquilo que a ciência e a academia já solidificou há bastante tempo, né. Então o peso da religião aparece aí com muita força, o debate sobre essa questão da tradição da família está vinculado a essa negação ao debate sobre direitos reprodutivos, sobre a equidade de gênero nas conferências da ONU. Esse é um dos pontos que eu ia ressaltar, né? Porque a gente tem muitos outros, né? A questão das comunidades indígenas também, do governo, dele se colocar publicamente, né? Muito problemático isso no plano internacional, um presidente falar que não vai cumprir a Constituição e não vai mais demarcar a terra indígena, né? Essa também é uma outra afronta muito preocupante. Então, assim, a gente passou vergonha, mas eu acho que além disso, eu fico mais preocupada, todo mundo, né?
com que ele vem colocando aí como agenda, e o cara vai trotorando, não interessa para ele, né, o respeito à Constituição, aos tratados internacionais, ele não tá nem aí para isso, né? Débora, vamos focar nessa coisa que você falou do direito dos indígenas, porque isso é um dos pontos aí ressaltados pelo nosso próximo convidado, que é o Matheus Hernandes, lá da Universidade Federal da Grande Dourados. Também já participou aqui várias vezes no Chutando a Escada, é um especialista em direitos humanos, também especialista no sistema ONU, passou um tempo em Nova York faz pouco tempo. Vamos ouvir o que ele tem para dizer aí. Bom, amigos do Chutando a Escada, a minha opinião sobre o discurso de hoje do Bolsonaro na ONU tem alguns pontos. Assim, acho que a primeira coisa é saber que eu falo a partir da lente, né, digamos assim, de um pesquisador que lida mais com temas de direitos humanos, né, no sistema ONU. Não sou um especialista em política externa brasileira, né, que acho que seria a voz mais, né, autorizada para falar desse tema. Mas na minha percepção, ele, de certa maneira, dobrou a aposta, né? Enquanto havia alguma expectativa, não era muito a minha, assim, depois eu vou até falar da minha expectativa, mas enquanto havia alguma expectativa de que ele se valeria dessa oportunidade, não, para fazer um discurso um pouco mais diplomático, talvez seja o tom ou a palavra, um pouco mais apaziguador, um pouco mais cooperativo, um pouco mais multilateral, não. Né? Ele fez um discurso soberanista, fez um discurso com acusações, né, graves, fez um discurso não convidativo, né, à cooperação, fez um discurso refratário, no limite, um discurso de alma retrógrada, né? De certa maneira, em vários momentos, emulava a Guerra Fria, né? O discurso dele, não parecia que era um discurso de 2019, né? Falando do combate ao socialismo, e mais grave ainda, elogiando ditaduras, né? O que para a gente não é, infelizmente, surpreendente, tendo em vista que a gente já conhece o perfil do Bolsonaro, mas fazer isso externamente é ainda mais grave, sem dúvida. Do ponto de vista dos direitos humanos, acho eu, quando você analisa o discurso em si, o conteúdo dele é muito preocupante, por todas essas características que eu falei, né? É um discurso que foi elogioso a ditaduras, né, militares, é um discurso, de certa forma, anti-debate sobre questões de gênero. Então, né, pelo valor de face dele ali, né, pelo que ele expôs explicitamente, claro que é um discurso anti-direitos humanos, né? Quando ele fala das mortes no Brasil, ele fala apenas das mortes de policiais, que são mortes graves, claro, mas não faz uma menção às mortes cometidas por policiais, né? Que é um problema gravíssimo no Brasil, de acordo com qualquer entidade respeitada de direitos humanos, né? Então, não teve o cuidado de fazer um equilíbrio, por exemplo, nesse ponto, né? Que tanto as pessoas, né, especialmente pobres e pretas e negras no Brasil morrem, quanto os policiais também, por um sistema de segurança, né, falido, de segurança pública. Mas ele não fez esse tipo de mediação. No entanto, ainda mais, né, sobre a questão do direito dos povos indígenas, possivelmente, e aí eu falo um achismo, mas possivelmente foi o discurso de um presidente na ONU, um presidente brasileiro na ONU, que mais falou de povos indígenas, né? Numa tentativa, diria, perversa, né? De fazê-los, de entrar nesse debate usando vozes indígenas para confrontar vozes indígenas, né? Explicitamente criticou o Raoni. Então, um discurso anti-direitos humanos, né? Dessa perspectiva. No entanto, por outro lado, ao dobrar a aposta e não fazer um discurso apaziguador, diplomático,
protocolar que fosse, ele expôs internacionalmente uma grande audiência, lembrando, né, que ele antecede o Donald Trump, as suas convicções e as suas pretensões políticas de maneira muito explícita. Então fica muito claro ao mundo quem é o presidente do Brasil atual e quais são suas convicções e quais são seus projetos de natureza bastante retrógradas. Isso, na medida em que ele catapulta internacionalmente as suas convicções e expõe as suas convicções, e junto com esse processo catapulta temas da agenda brasileira para o exterior, como a temática ambiental, a temática indígena e muitas outras que passam perto dos debates sobre direitos humanos, também ele se expõe e fica muito aberto a críticas e a pressões. E aí eu acho que esse discurso, de certa maneira, vai ser mobilizado por forças internacionais e forças transnacionais da área de direitos humanos, mas não apenas, também da área de direitos dos povos indígenas, né, que tem uma institucionalidade própria na ONU, mas até de grupos econômicos ligados a questões ambientais de alguma maneira, e grupos ambientalistas também. Eu acho que esse discurso pode inflamar ainda mais um tipo de articulação e de forças transnacionais contra o governo dele, né? O governo do presidente Bolsonaro. Então, de certa maneira, ele, na medida em que ele faz um discurso dessa maneira, com essas características, e sendo o Brasil um país que não tem o mesmo subsídio, né, político, econômico, militar que tem os Estados Unidos, quando o Trump fez um discurso, né, agressivo há 2 anos atrás, acho que ele se direciona para o isolamento, né, para o isolamento diplomático, que já era uma tendência que vinha acontecendo, mas acho que, de certa forma, ele reforça essa tendência. Essas são as minhas percepções sobre o discurso de hoje do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Um abraço aos amigos do Chutando a Escada. O Matheus é um especialista, né? Melhor que qualquer um aqui para discutir essa questão dos direitos humanos dos povos indígenas, e ele levantou uma bola importante, né? De que isso pode ser questionado em outras esferas na ONU. O fato do Bolsonaro criticar outra liderança indígena também ficou muito ruim, né? Inclusive porque a indígena que ele levou lá como apoiadora do governo, em paralelo à fala dele, outros 16 lideranças do Xingu já criticavam a posição dela e diziam que ela não era representante dessas comunidades, né? E aí um ponto que o Matheus tocou, esse debate sobre a questão indígena, eu acho que é um ponto também crucial. Mas o que a imprensa aqui no Brasil tem falado também e que a gente colocou aqui, né, que até agora os nossos convidados apontaram, é que o Bolsonaro pregou para os convertidos, né? Ele fez um discurso de plataforma de campanha mesmo, sem se importar com a comunidade internacional, né? Então, que os diplomatas, a interpretação aqui que a gente tem lido aqui da imprensa e de diplomatas a respeito disso é de que o tom foi muito agressivo, né? Ele teve um tom muito mais agressivo do que deveria, né? Então, não foi uma opção conciliatória, né? Eu acho que foi isso. Ele pregou para os convertidos e replicou aquela discussão que ele já vem trazendo já desde o período da candidatura dele, né? Bom, Geraldo e Débora, a gente também recebe aqui hoje a Helena Margarido. Ela também mandou pra gente uma rápida análise sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. A Helena é doutora em Geografia pela USP e é especialista em política climática, né? E também é professora de Relações Internacionais. Ela já esteve aqui, inclusive, no Chutando a Escada algumas vezes. Numa dessas vezes, ela falou naquele episódio lá na época da eleição, da corrida presidencial. O episódio chamava-se O que seu candidato pensa sobre o meio ambiente. Até o Fencas participou também. E naquele episódio ela já mostrava ali o que Bolsonaro era capaz de fazer nesse tema, né, do meio ambiente, mudanças climáticas. Mas agora ela vem aqui falar especificamente sobre o discurso do Bolsonaro na ONU. Então vamos ouvi-la. Boa noite, Felipe, Geraldo, todos e todas aí que estão ouvindo. Queria fazer alguns comentários, então,
como proposto para avaliar esse primeiro discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas hoje. A minha impressão geral é que, de fato, foi um discurso assim, extremamente ideológico e bastante agressivo. Eu acho que escancara para a comunidade internacional o que não tem sido surpresa para nós, né, que já acompanhamos esse discurso do Bolsonaro desde a campanha e que parece que só se intensifica e parece que se intensifica cada vez mais à medida que as críticas também ao seu governo se intensificam. O Bolsonaro ele pretendeu apresentar nesse discurso na ONU esse novo Brasil, que é um Brasil que rompe com vários padrões e princípios da política externa brasileira, históricos da política externa brasileira. E eu acho, assim, para a gente não foi nada inesperado, não creio que teve algum tema que apareceu de forma inesperada ou algo que foi deixado de fora. Enfim, acho que ele focou pouco nas questões econômicas, que talvez fosse mais esperado pela comunidade internacional, não sei. E acho que deixou bem claro uma série de posicionamentos com forte base ideológica, né? Então, quebrando aí com padrões da política externa brasileira. Eu acho que ele falou para o público brasileiro, e nem foi o público brasileiro de uma forma geral, foi essas 15%, 20%, não sei, algo entre esses números, que é a base do bolsonarismo mesmo, que são aquelas pessoas que votaram com convicção e e comemoraram de forma efusiva o discurso do Bolsonaro e vão continuar defendendo, apoiando e votando no Bolsonaro, muito provavelmente nos próximos anos aí, que é uma parte pequena da população brasileira, né? Então não dá nem para considerar que ele fez um discurso para os brasileiros, ele fez um discurso para a base dos seus eleitores, que é do bolsonarismo mesmo, né? Nem os seus eleitores de fato. E eu queria só centrar em alguns pontos com relação principalmente às falas dele sobre meio ambiente, que era algo, acho, esperado pela comunidade internacional, que ele falasse sobre a Amazônia, mas eu acho que a expectativa era de uma forma até um pouco mais positiva, no sentido de ver se o presidente brasileiro, se o governo brasileiro apresentaria de fato proposições para lidar com essa questão, e não foi o que ele fez, né? Ele negou que houvesse um problema, contrariando claramente dados que são apresentados pelo INPE, enfim, dados, evidências científicas e etc., simplesmente negando que o problema exista, que não há devastação da Amazônia, que as queimadas elas não são maiores do que foram historicamente, enfim, usa uma série de mentiras, e a grande mentira aí na área do meio ambiente seria essa afirmação dele de que o Brasil, o governo dele, tem um compromisso solene com o meio ambiente, né? Quando, na realidade, as atitudes só provam o contrário, né? Então, isso foi a coisa mais, talvez para mim, né, que acompanho a área, enfim, sou especialista na área, era o que eu estava mais atenta a ouvir, e de fato, assim, é assustador, não inesperado, mas assustador, porque o Brasil deixa de ser um interlocutor confiável nessa área, né? Como sempre foi. Deixa de ser um país propositivo, deixa de ser um país que vai, ou que tenta pelo menos participar do núcleo das decisões internacionais relacionadas ao meio ambiente e direitos humanos, principalmente. Deixa de ser uma ponte para o diálogo, como sempre foi, né? A postura ambiental internacional do Brasil, ela sempre foi nesse sentido de se estabelecer como uma ponte para o diálogo entre diversos grupos, de buscar consensos, e teve sempre confiança da comunidade internacional para fazer isso, e a partir de hoje perde, né? O Brasil se torna oficialmente um pária global, ou seja, um interlocutor não confiável,
sem capacidade de articular e participar das decisões, né? A gente passa a fazer parte de grupos aí de nações consideradas bizarras, né? Com relação à Amazônia, ele só fez acusações, né? Acusa a mídia de mentir, acusa um pretenso colonialismo, não nominalmente, mas claramente, da França e outras potências europeias. Volta num discurso nacionalista antigo, ultrapassado, que é de defesa estrita da soberania, né? Como se isso fosse de fato um debate sério na comunidade internacional hoje, né? A discussão sobre a Amazônia não se trata disso. Um discurso que volta nos tempos da Guerra Fria ou mais para trás ainda, século XIX, não sei. É um discurso completamente fora do seu tempo. Mente, né, quando diz que o governo tem compromisso com o meio ambiente, nega a devastação, nega os dados, atacou o Raoni, que é um líder indígena reconhecido pela comunidade internacional, enfim, fez uso lá ali de uma carta, de uma associação, aliança, não sei, de agricultores indígenas para legitimar algumas das suas políticas ambientais, que na verdade são antiambientais, mas que não convence, né? Não convence a comunidade internacional e não convence a maioria da população brasileira. Eu acho que, em essência, isso escancara para a comunidade internacional que o Brasil não é mais um parceiro confiável, não é mais um parceiro considerado ali para articulação de decisões importantes no nível internacional, principalmente relacionadas a meio ambiente e direitos humanos. Ele dobra a aposta nessa relação com os Estados Unidos, né, como se o suposto apoio ali do Trump fosse garantir ao Brasil algum tipo de proteção, e dependendo do que acontecer nas eleições estadunidenses no ano que vem, isso tudo vai por água abaixo. Então é uma aposta bastante perigosa, e até porque o Brasil não tem nem perto do peso geopolítico que os Estados Unidos têm, né? Então, simplesmente adotar o discurso dos Estados Unidos sobre o governo Trump como se os dois países tivessem a mesma capacidade de poder é uma avaliação bastante equivocada do que deveria ser o posicionamento do Brasil no sistema internacional. Bom, em essência, as implicações, acho que para a política externa brasileira é isso, né? Tornar o país um pária no sistema internacional, um pária global, um interlocutor não confiável, acaba com, assim, rompe com princípios básicos da política externa brasileira, de defesa do multilateralismo, de defesa dos direitos humanos, de articular decisões, proposições importantes com relação aos temas ambientais. E esse novo Brasil, assim, que perde, na minha opinião, perde completamente o respeito da comunidade internacional. Acho que é isso. Não, eu gostei bastante da fala da Helena, eu concordo com a análise dela. Eu acho que, como ela disse lá no começo, o Bolsonaro fala para dentro, na questão da Amazônia, ela também, enfim, traz elementos bastante importantes para a gente discutir. Em linhas gerais, né, o Bolsonaro fez um discurso anticientificista, brigou com os dados, brigou com as evidências, fez um discurso muito agressivo, né, que, como ela mesma diz, no final acaba por isolar o Brasil, acaba por tornar o Brasil um pária, né, segundo a própria Helena, e eu concordo. E também, como ela bem disse, né, o Bolsonaro mentiu. E eu queria aproveitar então e entrar nesse debate aí. Eu ouvi com muita atenção a fala do Matheus, do Lucas, da Débora, do Geraldo e agora a fala da Helena. E assim, eu queria propor uma organização, né, dessa tragédia que foi o discurso do Bolsonaro. Primeiro, eu concordo que foi uma tragédia, eu concordo que ele dobrou a aposta, eu concordo com a Débora que ele coloca, portanto, o Brasil de uma maneira bastante
isolada, né, no cenário internacional, enfim, não buscou as mediações, como o Matheus falou, e isso acaba por expor o Brasil, não só, né, para o público doméstico brasileiro que já conhece bem, mas agora para toda a comunidade internacional. Mas, enfim, a primeira coisa que eu queria dizer é que é muito comum nos discursos feitos não só por presidentes brasileiros, mas por várias lideranças que passam pela Assembleia das Nações Unidas, organizar o discurso para mobilizar as correlações de força doméstica, né, para poder dialogar com a política doméstica. O Bolsonaro, o discurso dele, quando a gente para ver assim, os blocos, os temas, como eles estão organizados, na minha leitura, você consegue perceber que ele está ali a cada momento batendo continência para um determinado setor que acabou contribuindo, né, para a eleição dele no ano passado. Então, por exemplo, se você considera o lavajatismo, os militares e os policiais como também uma segunda força, os liberais como uma terceira força e os fundamentalistas religiosos como uma quarta força e o olavismo, né, como uma quinta força. Então você tem ali vários momentos de discurso, ele batendo continência para alguma desses segmentos para o público doméstico brasileiro. Para o público estrangeiro, isso pode fazer pouco sentido, mas se a gente parar para pensar então nas correlações de força domésticas aqui no Brasil, a gente percebe que ele está fazendo justamente isso, ele está acenando para o seu eleitorado e para as composições que ajudaram a eleger. Por exemplo, o lavajatismo, ele cita nominalmente o Moro, né? Então o Moro fica atrelado, o nome do Moro fica atrelado a essa vergonha que foi esse discurso. O Bolsonaro carimba então o nome do Moro ali na Assembleia das Nações Unidas, mas também fala muitas vezes a palavra corrupção, né? O combate à corrupção, e aí também sempre atrelando a corrupção ao governo, segundo ele, os governos petistas que tinham implementado no Brasil o socialismo, que é de uma insanidade assim, sem tamanho. Os militares e os policiais, eu estou colocando aí na mesma chave, também o tempo inteiro ele mencionando, né, combate à criminalidade, quando ele, por exemplo, compra a tese tacanha e anticientífica, revisionista histórico dos militares do golpe de 64, né, ele passa um pano gigante para o golpe de 64, para agradar os militares e os bolsonaristas como um todo, né, e fica falando o tempo inteiro dos crimes e da maneira como a criminalidade tem sido combatida. Quando ele fala das reformas econômicas também, né, das privatizações, ele cita liberdade econômica algumas vezes, ele também fala lá do acordo comercial, que em 8 meses ele conseguiu destravar uma agenda, né, de décadas, segundo o Bolsonaro, se referindo ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. E também com isso ele está sinalizando para os liberais, para a turma do Paulo Guedes, né? E o tempo inteiro também falando de Deus, família, como a Débora já mencionou também, gênero, né? E falando de cristianismo e liberdade religiosa, né? Acenando, portanto, para a bancada fundamentalista religiosa no Brasil, Malafaia e a sua turma, né, que acabaram apoiando ano passado o Bolsonaro e ainda apoiam, né. Então, se você para ver o discurso dessa forma, né, como o Bolsonaro está organizando para acenar para o público doméstico, o discurso tem uma... faz sentido, né, é difícil falar que isso faz sentido, né, porque faz sentido porque ele está falando para um público lunático, assim, que acabou contribuindo para a eleição do Bolsonaro. Vocês concordam? Me parece um discurso muito mais voltado para o público doméstico, sem dúvida, sempre nessa chave de campanha permanente, né? Ele não governa, ele faz campanha, ele continua em campanha, quem governa, ou enfim, a agenda que transcorre nesse governo é uma agenda liberal de dilapidação de direitos, de desmonte do pouco do estado de bem-estar que a gente tem,
Mas não é. Isso passa quase que em paralelo pela retórica do presidente, né? Como se praticamente uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Em algum momento ele cita ali privatizações, etc. Mas é esse discurso lunático que fala para as bases, né? Não tem muito jeito. Agora, eu queria contrapor aqui uma coisa. A mídia toda tem... e a gente aqui mesmo usou essa expressão, né? Que ele dobrou a aposta, né? Acho que o Matheus chegou a comentar também, dobrou a aposta. Eu queria saber com quem que é essa aposta, né? Ele está apostando o quê? Contra quem? Porque imaginar que ele tem um interlocutor e que ele está apostando qualquer coisa... Quer dizer, o Brasil há muito tempo, ainda mais com essa liderança, mas já há muito tempo não é player no cenário internacional, né? A gente vai bater de frente com quem? Com a França? Vai pedir ajuda para os Estados Unidos? Quer dizer, é uma ilusão achar que o Brasil, do jeito que está e com o nosso tipo de projeção, passa pelo cálculo estratégico desses países, né? Quanto mais como um inimigo sendo confrontado. Então você fala assim, dobramos a aposta. Você está apostando contra quem? Né? E você vai ganhar o quê? Então você dobrou, então você vai ganhar. E você vai ganhar. O que é que a gente tem para ganhar? Batendo o pé desse jeito, dizendo que não vai demarcar a terra indígena, ou que o Brasil faz isso, faz aquilo. Quer dizer, é um jogo de cena, né? Uma encenação que só pode ser pro público, que só pode ser para o público doméstico e para a mídia desavisada, porque a gente não está brigando com ninguém, né? Eu concordo com você. Quando você pensa o discurso dentro desse contexto da comunidade internacional, né, de outros países parceiros estratégicos brasileiros, quando você olha dessa perspectiva, de fato não faz sentido nenhum se falar em dobrando a aposta, porque a pergunta ela se mantém. Estou dobrando a aposta em relação ao quê e a quem? Agora, quando você coloca o discurso no contexto doméstico, e eu insisto nessa questão da lógica doméstica do discurso do Bolsonaro, porque havia, e ainda alguns setores ainda insistem de que é possível algum tipo de moderação do governo Bolsonaro, né? O Celso Rocha de Barros escreveu essa semana um texto falando alguma coisa assim, né? Quem será o adulto no governo Bolsonaro, né? E ele, no final das contas, no texto, ele diz que não tem adulto nenhum, que o adulto é o Queiroz, né? Fazendo ali uma crítica os problemas de corrupção que o Bolsonaro está metido. Mas o ponto é que alguns ainda entendem que é possível algum tipo de mediação, que o Bolsonaro seria ainda capaz de ser moderado, né? Então, quando eu entendi pelo menos a fala do Matheus, né, quando se fala que ele dobra a aposta, do ponto de vista doméstico, ele dobra a aposta no sentido da polarização, né? Porque ele não estava ali como representante do Estado brasileiro, enfim, falando como representante daqueles que venceram a eleição e daqueles que foram derrotados, né? Ele estava ali falando, como você bem mencionou, Geraldo, como se fosse um candidato a presidente da República, né? Falando por um segmento. Então ele dobra a aposta no sentido da polarização política nacional, né? Eu sei que são coisas incomparáveis, porque a gente está falando de barbárie versus civilização, mas quando o Temer, por exemplo, faz o discurso tem um pouco dessa tentativa de mediação, né? Mesmo Temer sendo o cabeça de um golpe no Brasil. Quando você pega, por exemplo, o discurso da Dilma, no auge ali da crise, prestes a ocorrer um impeachment, lembra? Que havia toda uma preocupação se ela denunciaria o impeachment, se ela usaria a ONU como um palanque e tal. E ela modera o discurso, né? E tenta fazer claro, o discurso era muito carregado ainda, mas era um discurso que tentava estabelecer mediações. O Bolsonaro dobra a aposta, na maneira como eu entendo, nesse sentido. Ele coloca o PT, basicamente,
eu resumiria parte do significativo do discurso do Bolsonaro na seguinte tese: o PT implementou o socialismo no Brasil e tirou, né, da família brasileira Deus. E aí o que ocupa o lugar de Deus é a ideologia de gênero e o marxismo cultural, né? E em algum momento ele fala que o PT cria um poder, um projeto de poder que comprou a mídia internacional, não só a mídia nacional, a mídia internacional, para espalhar fake news do Brasil pelo mundo todo. Isso não faz o menor sentido se a gente para olhar os fatos, né? Se os fatos ainda importarem em algum lugar, mas se você para entender dentro dessa chave que você coloca da campanha permanente, né? Eu entendo que ele de fato dobra a aposta, né? Porque ele insiste na ideia da polarização e caminha o tempo todo no discurso nessa chave. Eu também queria apontar aqui que eu acho que ele identificou assim, alguns inimigos internacionais, né? E a Europa aparece na dianteira, né, de forma bem contraditória, porque ao mesmo tempo que ele dá o recado, por exemplo, para o Macron, ele cita o acordo da União Europeia com o Mercosul como um avanço importante para a economia brasileira, né? E aí eu acho que ele vai apontar assim, ele já fez críticas com relação aos países que suspenderam o Fundo Amazônia, né, a Noruega, a Alemanha. Então ele se colocou assim de forma bem agressiva com relação aos dois, né? E também com relação à França, a gente não precisa nem mencionar, né, os absurdos que ele tomou, enfim, a posição dele, as agressões, né, tanto dele quanto do Guedes com a esposa do Macron. E eu acho que ele identifica então algumas ameaças, né, do ponto de vista do discurso dele. Eu acho que ele levantou ali as bolas, né, para os países que criticam o Brasil com relação à proteção da floresta amazônica e a suspensão do Fundo Amazônia. E aí a gente tem uma situação interessante que eu acho que vale a pena olhar de perto, que é uma coisa que eu me interesso, porque tem muito tempo que eu pesquiso isso, que eu tenho interesse, que é essa situação em que a gente observa um governo federal desvalorizando, enfim, não dando a menor importância, a mínima, para os fundos internacionais de proteção no momento de crise, enquanto os estados amazônicos, muitos deles dizem que precisam daquele recurso. E aí tem várias análises aqui que já foram apontadas, né, do Observatório do Clima, de várias análises que vão mostrar que o Brasil, que o fundo ele era importante para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, para a prevenção de queimadas, enfim, já vem afetando aí a realidade de vários estados do norte do país. E aí a gente começa a observar regiões, né, governos estaduais buscando internacionalmente uma articulação com a Noruega, com a Alemanha, com a França, de forma bilateral, né, na contramão dessa postura do governo que se coloca resistente, né? E aí uma coisa que eu queria lembrar também é que nas semanas aí que passaram aí agora do mês de setembro, a imprensa brasileira ela noticiou que vários fundos que administram a Folha coloca aqui, né, 65 trilhões de reais, pediram ao Brasil que protegesse a Amazônia. A gente sabe que, enfim, tem outros interesses, existem outras questões, mas são fundos importantes que se colocaram claramente dispostos aí a questionar o governo com relação a essa temática ambiental, que eu acho que ela é muito cara, inclusive para muitas empresas que querem se colocar de forma, enfim, somos sustentáveis, né? E aí eu acho que ele elenca esses inimigos, assim, né? Então eu acredito que esse é um ponto que ele vai colocar, fora os inimigos que ele constrói, né? Que é essa coisa do discurso bem Guerra Fria, né? Do macartismo, assim, no momento nos Estados Unidos, aquela discussão de combate ao socialismo, ao comunismo enquanto ameaça, né? Que são outras coisas que ele vai apontar, né? Mas eu acho que do ponto de vista internacional ele levantou aí, acho que críticas bem duras, né, com relação a esses países, e uma postura muito pouco construtiva, pouco conciliatória, e eu não acho que seja inteligente, né, considerando que a gente enfrenta uma crise econômica aqui no país, um presidente dizer eu não faço questão desse dinheiro, eu não preciso dele.
enfim, é uma Não, insanidade. Eu diria mais, né? é pouco conciliatório, nada Sim, conciliatório, nada né? E também nada inteligente, né? Porque, como você bem diz, um país em crise, um país quase à beira de um shutdown, né? Um país que não consegue equilibrar suas contas, sofre uma tragédia. E o Bolsonaro mentiu na ONU. E é importante que se diga, né? Quando ele fala lá sobre as queimadas como o resultado da seca, enfim. Não, ele disse que as queimadas eram espontâneas. Aí eu recomendo que as ouvintes e os ouvintes que não escutaram o episódio que nós gravamos com o Divino lá do IPAM, que vai apontar isso, né? Então, assim, primeiro, elas não são espontâneas, elas estão diretamente relacionadas à ação humana, ao desmatamento. E a postura do governo brasileiro na verdade, ele não acionou, né? Então a gente sabe que o INPE apontou vários avisos, né, pelo sistema de referenciamento, né, de satélite, sobre as ameaças e sobre os focos de incêndio. Nada foi feito, né? Então o IBAMA tem sido questionado, tem aquela discussão do Dia do Fogo, que está parada na justiça brasileira, que não tem investigação sobre isso. E aí o cara vai e ataca, né? Então, em agosto, por exemplo, de 2019, ele falou, para criticar a Noruega, ele disse que ele via matanças das baleias patrocinadas pela Noruega. E aí foi uma notícia falsa, porque, na verdade, o vídeo que ele postou lá era da Dinamarca. Né? Então, assim, ele usa de notícias falsas, inclusive, né? Aí ele falou lá, como eu mencionei, contra o Macron, e ele se colocou contra a Angela Merkel, né? Diz, basicamente aquele discurso: vocês já destruíram as florestas de vocês, então não venham falar aqui, a gente faz o que a gente quiser. Então, assim, não tem lógica. Só que isso... E aí tem um ponto com que a gente já colocou, né? Isso agrada o eleitorado dele, né? Então, teve uma reportagem da Folha que mostrou uma invasão numa área de proteção ambiental em Rondônia, né? E aí a polícia fez uma operação lá de reocupação. E aí os repórteres entrevistaram e falaram: vocês invadiram aqui porque vocês se sentiram estimulados pelo discurso do presidente Bolsonaro? E os caras, com certeza. Então, assim, isso tem um lugar ali de escuta, né? Então, isso vai repercutir aí na população brasileira, né? E agora o mundo percebe isso, né? E só para engatar ali uma informação a partir da sua fala, Débora, você menciona que há uma articulação subnacional no Brasil diante dessa grande confusão que virou a Amazônia, enfim, com esses sinais que o Bolsonaro dá, que acabam por legitimar o desmatamento, como a gente já discutiu aqui lá no episódio sobre chamado Amazônia em Chamas, né? O Itamaraty intercedeu para que o governador do Amapá, o Valdez Góes, lá do PDT, tivesse um discurso cancelado durante o encontro organizado pela França sobre o desmatamento na Amazônia. Então, de fato, há uma tensão, né, entre o governo federal e alguns governos do Brasil, e uma forma que o governo Bolsonaro tem encontrado, né, quer seja via Ernesto Araújo, quer seja via Ricardo Salles, censurar a fala desses governadores em alguns encontros como isso que ocorreu nessa semana no evento aí organizado pela França para discutir o desmatamento na região, né? Então, sim, um grande absurdo a maneira como o Bolsonaro mobiliza esses inimigos todos. E eu queria apontar aqui, Geraldo, algumas outras contradições, assim, né? Não, então você segura aí. Então vai lá. Primeiro porque você já quebrou o nosso compromisso aqui, que eu falei que o comentário não podia ser maior que a fonte. Esse discurso teve 31 minutos e você não se controla, não para de falar. E, Débora, eu queria pegar também um gancho aí no que você disse, né? Você comentou sobre as queimadas, as secas, que o Bolsonaro mente. Ele mente mesmo e mente bem, né? Eu dei uma olhada aqui no levantamento da agência Lupa, que fez o fact-checking, né? Foi confirmar alguns dos dados do discurso do Bolsonaro, quase em tempo real. E aí a Lupa selecionou aqui 13 afirmações que o Bolsonaro fez, né?
durante o discurso. Das 13 selecionadas, a gente tem 2 verdadeiras, duas na categoria que eles identificaram como verdadeiro, mas, né, com algum porém. Uma meia-verdade. 2 afirmações que são exageradas, uma afirmação que é subestimada e 6 afirmações das 13 que são claramente, obviamente e diretamente falsas. Tá? Eu não vou aqui ficar recitando as mentiras do Bolsonaro, mas a gente já tem aí uma leitura, né, do tipo de representação presidencial que a gente tem em relação ao cenário internacional. A outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que vocês começaram a lembrar de alguns fatos, né, e essa relação do Brasil com a ONU, o discurso ele não é um marco, né? Na verdade, várias dessas tendências aí já têm sido apresentadas nos últimos meses. Eu vou lembrar aqui 2 matérias recentes do Jamil Chad, no blog dele no UOL. Uma delas dizendo que já agora, esse mês aqui, um pouco antes da Assembleia Geral, grupos indígenas denunciando uma manobra do Itamaraty para bloquear resoluções na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre direitos indígenas, né? Isso já tem sido reportado há mais de uma semana. E também, recentemente, um pedido dos Estados Unidos que o Brasil ajude a bloquear quaisquer decisões que façam referência a direitos sexuais na Assembleia Geral da ONU. Quer dizer, é uma agenda de extrema-direita, né? Uma agenda contra esse avanço de direitos individuais, uma agenda contra o avanço de direitos individuais, né? Uma agenda que não é nada progressista, né? Então pegando aí temas como aborto, como igualdade de gênero, etc. E a gente podia ver chegando, né? Não há nada aí de... É triste, mas não é novo, né? Sim, eu queria só colocar... Eu vi também uma outra organização que chama Aos Fatos. E eles fazem essa conferência também nas checagens. E aqui eles apontaram que em 261 dias, como presidente, o Bolsonaro deu 331 declarações falsas ou distorcidas. E aí dá para selecionar por temas, né? Eu selecionei aqui sobre a questão indígena, por exemplo. Ele fez várias pérolas, né? Uma delas é quando ele dizia lá que o índio hoje em dia quer se reintegrar à sociedade, né? Só que aí o cara ele vai e generaliza, e aí a própria agência coloca, né, sem levar em consideração que 100 povos indígenas vivem de maneira isolada na região amazônica, né, sem estabelecer qualquer tipo de contato com não índios. Então, não acredito que ele vai saber o que esses povos acreditam ser o melhor. E a gente sabe o que acontece quando a comunidade indígena se aproxima da sociedade, né? Então, beira situações de mendicância, de pobreza extrema. E aí eu me lembrei o nome, eu estava olhando aqui nas minhas anotações, o nome da liderança indígena que o Bolsonaro levou e que ela foi lá assistir foi a Izani. Ela é uma youtuber e antes o Raoni, que era um exemplo para ela, depois no período já da eleição ela começou a se aproximar do governo Bolsonaro, mas como eu disse, várias lideranças da região onde ela está, 16 lideranças dos povos do Xingu, divulgaram uma carta questionando, né, e dizendo que, enfim, eles não concordam com essa representação dela em nome de todos, né? Mas é muito problemático isso, né? É uma escolha sistemática, né? De você mentir sistematicamente, e o mais triste é que você consegue apoio de parte da população, uma parte significativa da população que compra esse discurso, né? Por medo, por ódio, eu acredito que por medo com relação à questão de gênero, por desinformação também. Então é uma situação assim que a gente tem observado não só aqui no Brasil, como também em outros lugares do mundo, né? Então essa pauta, né, o discurso dele, mais uma vez, deixa claro
essa aproximação dele com o programa da ultradireita, né? Pró-ditadura, anti-indígena, anti-direitos humanos, com um discurso conservador, voltado para a discussão da religião, da tradição, da moral. E aí eu queria saber de vocês também o que vocês pensam sobre quem ajudou o Bolsonaro a escrever esse discurso. Porque além da equipe dele aqui no Brasil, nós tivemos outras participações também, né? Bom, tem muita mão, tem muito maluco que deve ter colocado a mão aí, né? Teve uma conversa prévia com o Steve Bannon, né, que é um grande pai aí dessa nova direita lunática, né? O próprio Olavo bebe dessa fonte, o Eduardo Bolsonaro também bebe dessa fonte. Então, tem a mão do Bannon, tem a mão do próprio Eduardo Bolsonaro, que é mais importante, né, para a política externa brasileira do que o Ernesto Araújo. E tem a mão também daquele garoto, né, o Felipe Martins, que é outro lunático que chegou a crescer dentro do PSL porque era aluno do Olavo, né, foi aluno do astrólogo. E aí, segundo o próprio Felipe Martins, o Bolsonaro deu ali fez algumas alterações ele mesmo no discurso. Então eu acho que caminharia por aí, né? Eu acho que esse é o núcleo duro hoje do bolsonarismo e na condução da política externa brasileira. Bom, e já que tocou a palavra, eu queria aproveitar então e mencionar outras contradições, assim, muito rápidas, assim. A Débora mencionou a Izani. Gente, eu acho que aquela passagem da carta e da Izani, aquilo eu acho que foi um dos pontos, assim, pra mim, pelo menos, mais absurdos, assim. Porque, veja, falar de Foro de São Paulo, PT, corrupção, isso a gente tá meio que acostumado, né? Mas ele levar uma indígena, né, expor aquela mulher, eu achei tão constrangedor, eu achei um negócio assim, olha, vejam, eu tenho uma índia, né, vejam, falem com ela, né, que coisa bizarra, né, cara, isso sem mencionar as inúmeras contradições que a Débora já mencionou aqui, né, e aí alguns já estão dizendo que o Raoni, né, que sai um pouco mais forte na corrida para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Tem também uma outra contradição que o Geraldo já mencionou, a Débora também, que veja, o Bolsonaro vai lá, se alinha ao Trump, ao Bibi, Netanyahu, também cita o Macri, né? Veja, são todos presidentes que o ano que vem nós não sabemos se continuarão no poder, né? Então, é brincar com o interesse nacional, né? É brincar com o país. Como que você, por exemplo, cita o Macri sabendo que amanhã ou depois é muito provável que o Macri não estará na Argentina, né? Ele menciona, inclusive, em uma passagem que fará de tudo, assim, eu não sei exatamente quais eram os termos, né? Mas que ele atuaria para evitar o socialismo na região, ou seja, um claro rompimento numa tradição da política externa brasileira, que é o da não intervenção. E para acabar, Geraldo, tem uma outra contradição, porque às vezes o Mercosul importa, às vezes não importa no discurso, né? Às vezes a União Europeia ou Europa, né, é uma ameaça, mas às vezes ele usa como trunfo, né? Então quando ele fala de Amazônia, a Europa é uma ameaça, quando ele fala de acordo comercial com a União Europeia é um grande trunfo, e ele bate em todo mundo, né? E depois termina, olha, visitem o Brasil, né? Eu achei aquilo genial, visitem o Brasil. Eu vou visitar esse Brasil coisa nenhuma, né? Assim, você bateu em todo mundo o tempo todo, depois fala, please come to Brasil, né? Que é a campanha lá do Ministério do Turismo. Vai te catar, né, cara? Eu achei isso também de uma bizarrice sem tamanho. A gente gravou um programa há pouco tempo com o Leonardo Ramos e ele ressaltava exatamente essas coisas, né? Que dentro em breve a gente pode ser surpreendido, ou o Bolsonaro pode ser surpreendido, né? A gente não, como um caso isolado no sistema, né? Porque várias dessas alianças dele estão sob risco, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, quanto aqui na América Latina mesmo.
E para fazer propaganda de um colega nosso aqui, mais uma vez, o Léo também publicou um artigo na Carta Capital. A gente vai deixar aí a recomendação na véspera do discurso. E olha só, ele acertou quase tudo, né? Quer dizer, além de tudo, a coisa é previsível, né? E o pior, né? O mais triste é identificar esse cenário de polarização que a gente permanece aqui no Brasil, porque aqui na imprensa, a imprensa já vem noticiando aqui que parte da bancada no Congresso fala em vexame, a outra parte exalta a coragem do Bolsonaro na ONU, né? Então, assim, Dobrou a aposta, né? Na polarização. Sim, aí vem aquela coisa do mito, né? Nossa, o cara teve coragem, né? Os machistas diriam culhões, né? Por aí vai, né? Sabe uma coisa que eu achei interessante, que até para dialogar com isso? Se você para ouvir o discurso do Trump, o próprio Trump fala de garantias à livre orientação sexual e ele cita a comunidade LGBTQI. Então, veja, o Bolsonaro, ele quer ser mais realista que o rei, né? Ele é conhecido como Mini Trump lá nos Estados Unidos, e em alguns temas como esse da pauta de gênero, o Trump foi mais progressista, por incrível que pareça, que o Bolsonaro, né? Ai, gente, olha, são tantos absurdos, só para apontar essa questão da temática de gênero. O que eu fico mais envergonhada é quando a gente avalia a posição do Brasil nas assembleias da ONU com relação à temática de gênero, mas porque não está só relacionada, não só isso, mas não está relacionada apenas à questão LGBT, a grupos LGBT ou políticas de gênero. Então, por exemplo, nos fóruns, o Brasil votou a favor de uma proposta do governo do Paquistão e de outros países islâmicos, contraditoriamente, né, porque o cara defende, enfim, que os cristãos são perseguidos e geralmente tem um embate com relação a isso, sugerindo retirar da resolução da ONU o termo educação sexual em projetos de combate à violência contra a mulher. Votou a favor de uma proposta do Egito para retirar de uma resolução da ONU que falava sobre o casamento forçado de menores a ideia de que existe direito sexual à saúde reprodutiva. Se alinhou a grupos conservadores ao falar de direitos reprodutivos na OMS, retirou o termo equidade de gênero em proposta encaminhada a diplomatas no Conselho no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, e se absteve em votação de trechos de uma resolução da ONU que falava sobre garantir saúde sexual e reprodutiva a pessoas afetadas por crises humanitárias. Então, assim, veja bem, o cara começa a se aproximar com países quando se discute casamento forçado, quando se discute violência, estupro em guerras e conflitos. É assustador, né? Essa postura que o governo tem adotado, né? Pois é. Bom, eu acho que a gente fez um voo panorâmico aí sobre o que dava para fazer, né? É um show de horror, é um negócio sem lógica, sem coerência, enfim, tudo isso aí que a gente já falou. A professora Maria Carlota, outro dia, quando esteve aqui falando do Futurice, falou que o Futurice era uma bomba semiótica, né? Parece que a política externa brasileira também é isso aí, né? É uma grande encenação, uma grande bomba de fumaça, e por trás dela vem todas essas ameaças, essas perdas de direito, essas agressões, né? A minorias, a mulheres, ao meio ambiente, enfim, uma série de grupos, né? Não dá para dizer que esse governo tem uma política externa minimamente racional com o tipo de aliança e com o tipo de projeto que se propõe, né? Não dá para dizer. E o discurso que a gente ouviu essa semana, eu acho que caminha justamente nessa direção. A gente falou muito aqui que o discurso aponta para o isolamento do Brasil, mas você traz a ideia da racionalidade para a mesa. Então, eu acho que o discurso de Bolsonaro deixa bastante claro para a comunidade internacional que o Brasil tem se tornado um ator pária. E com essa...
E com esse tom de esperança tragédia. e boas novas, a gente fica por aqui. Então, aguardemos ano que vem pra gente passar vergonha de novo, se existir Brasil até lá. Enquanto isso, a gente, enfim, continua denunciando os absurdos da política externa brasileira aqui neste humilde projeto. Se você chegou até aqui, eu queria agradecer imensamente e dizer o seguinte: como diz uma grande amiga, toda vez que choveu, parou. Então um dia essa tempestade há de parar e a gente, talvez em breve, consiga ver o Brasil falando novamente coisas que tenham nexo, né? E coisas que estejam minimamente alinhadas com o século XXI. Olha, eu vou te dizer que eu achei que a maior vergonha que eu ia passar sobre política externa brasileira era ver o Serra esquecer qual que é a sigla do BRICS, viu? Mas tava longe. Tempo bom que não volta nunca mais, hein, cara? O Serra deixou saudades, hein? Quem diria? Bom era quando o Celso Laffer tirava sapato pra passar em raio-x de aeroporto, né? Que tempo bom, né? Quando a gente passava vergonha por conta de sapato. Agora a gente... Porque pelo menos naquele caso a gente poderia pôr a culpa nos outros, né? Agora a gente não tem essa possibilidade. A culpa é toda nossa. É uma conta que o Brasil paga sozinho. E graças aos lunáticos e oportunistas dentro e fora do Itamaraty que acabaram contribuindo para essa maluquice toda que a gente tá metido. É isso aí. Uma franquicia, que maravilha. Que tempo bom, que não volta nunca mais. 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 Calça boca de sino, cabelo black da hora. Sapato era mocassim, ou salto plataforma. Gerson King Combo mandava mensagens aos seus. Tony Bizarro